Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante para todas as pessoas aqui do nosso país. Vamos estar falando sobre em quem eu vou votar. Eu quero convidar você a assistir este vídeo. Como eu falei no início, eu vou falar sobre em quem eu vou votar, mas antes de dizer em quem eu vou votar, eu quero explicar a respeito do que estarei tratando especificamente neste vídeo. Vou estar falando sobre algumas dicas a respeito de quem você vai votar. Qual a importância disso para nós no dia de hoje? A importância é vital. Nós vamos estar votando, teremos eleições gerais na próxima semana, onde vamos estar decidindo aqueles que serão os nossos representantes nas esferas legislativa e executiva. E para tanto, eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi recentemente no curso Fé e Política, que foi promovido pelo professor Franklin Ferreira. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição, aqui embaixo, para quem quiser acessar o material todo ou mesmo se inscrever no curso quando abrirem novas vagas, onde eu vou estar passando para vocês algumas dicas que eu aprendi durante esse curso e que, quero crer, vão ajudar a mim e vão ajudar a você também na hora de escolherem quem votar. Então, na verdade, em vez de falar em quem eu vou votar, eu vou dizer o seguinte: eu vou votar naquele que atender os critérios que eu vou colocar aqui para vocês. Mas antes disso, para a gente não esquecer e não perder o hábito, não esquece de mandar aquele like, de deixar aquele joinha também para nós aqui no canal, para estar nos ajudando, para que o YouTube possa estar entendendo qual é o nosso propósito, que nós estamos aí conseguindo atingir um maior público. Desde já eu agradeço a sua participação. Muito obrigado. A primeira dica então que eu quero passar para vocês é a seguinte: conheça bem o seu candidato, aquele que vai receber o seu voto. Procure conhecer a história dele, a história política, a sua história pessoal, como é o relacionamento dele, seus valores, as suas propostas, e veja se esses valores, essas propostas estão alinhados com aquilo que você acredita. Se você é cristão, então é natural que você procure alguém que defenda os valores cristãos. É natural que você procure alguém que se identifique. Não necessariamente que a pessoa seja um cristão, mas que pelo menos com alguns valores referentes ou derivados da palavra de Deus norteiem aí a sua escolha. Quero também aproveitar e dizer, não desperdice seu voto. Se você perceber que aquela pessoa em quem você estava pensando em votar e você vê que os valores, as propostas não estão alinhadas com aquilo que você pensa e acredita, então não desperdice seu voto. Também aproveito para dizer o seguinte: não jogue fora o seu voto, não se furte a responsabilidade que é sua e que é minha, votando nulo, não querendo votar em ninguém ou anulando o seu voto. Não, vote, escolha candidatos que sejam coerentes. Não é possível que nesse universo de tantos partidos políticos não haja nenhum sequer que possa aí ter, pelo menos por aproximação, alguma coisa com a qual você também possa se identificar e estar dando seu voto, e cumprindo sua responsabilidade cívica, junto à nossa nação. Segunda dica: considere os projetos do candidato, se estão de acordo com o partido ao qual ele está afiliado, porque às vezes você tem um candidato que tem ideias boas, que tem propostas boas, mas o partido dele vai na contramão disso. Então, vai ser um candidato que, uma vez eleito, vai ter dificuldade para implantar ou implementar as propostas que ele vinha colocando nos seus discursos ou como promessas de campanha, e isso vai acabar não acontecendo e vai haver uma frustração muito grande. Então, tome esse cuidado também. E outra, lembre-se que o candidato ao qual você vai estar elegendo, veja se o partido dele, questão do partido, se é um partido que tem lisura, se não está envolvido em escândalos e assim sucessivamente. A terceira dica também que o pastor Franklin Ferreira passou para nós é para que nós devemos lutar contra a corrupção. Então, veja se o seu candidato se enquadra nisso. Favoreça também projetos
constitucionais para, como ficha limpa, como a lei de responsabilidade fiscal, que são sistemas de controle, né, do governo para evitar que o dinheiro público seja gasto de forma irregular ou que hajam desvios. Então, procure favorecer essas coisas, né? Também não venda seu voto, não caia no assistencialismo, não deixe se levar por circunstância, por promessas de campanha, né? Mas seja consciente e consistente com aquilo que você acredita. Apoie propostas que defendam a vida e protejam a vida do ser humano em qualquer circunstância. Veja se o seu candidato e o partido ao qual ele está afiliado, quais são os princípios que regem ou que as propostas que ele tem dentro dessa área. Nós, enquanto cristãos, entendemos que a vida é um dom de Deus, desde a sua concepção. Portanto, né, a nossa pauta, a nossa identificação com relação aos candidatos seria de apoiar ou de pensar e cogitar de votar naqueles que são contra o aborto, contra a eutanásia, que são favoráveis a sistemas de controle, sistemas de policiamento, de proteção, de segurança que sejam realistas. Não estou falando aqui de pena de morte, nada disso, mas estou falando de que realmente sejam realistas. Que também, né, falando de dignidade da vida, né, que promovam, né, um trabalho sadio, e defendendo também valores tais como a nossa diligência, o nosso empenho, a pontualidade, a obediência às leis. Então, essas coisas assim precisam estar permeando, né, a nossa defesa da vida. Isso está incluso aí nesse contexto. Mais uma, verifique qual a proposta educacional do candidato. E isso é muito importante. Quais são as propostas que o candidato tem com relação à área educacional? Né? Verifique se o candidato defende a qualidade do ensino, a liberdade do ensino, né? Inclusive no âmbito religioso, isso é muito importante, né? Promovendo uma escola digna, né, que consiga atender às necessidades da população. Também verifique se o candidato favorece, né, ou mantém, né, aquilo que já está nos garantido pela Constituição, como o direito à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, né? Isso tudo é muito importante a gente estar analisando, né, para que a gente não incorra depois de ter um candidato, de ter uma pessoa eleita que vá contra essas pautas que para nós são muito importantes, né? A liberdade do indivíduo, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, né? E o sistema educacional como um todo que tenha essa liberdade de ensino, inclusive do ensino religioso. Mais uma dica, de candidatos e partidos com ênfases estatizantes, atuando nas esferas familiar, eclesiástica, artística, trabalhista e escolar. O que eu quero dizer com isso? Candidatos que entendem que o Estado tem que ser intervencionista, tem que se intrometer em tudo. O Estado, né, deve funcionar como um mediador, porque essas coisas, a educação escolar, a parte religiosa, o trabalho, essas coisas existem sem que o governo esteja promovendo elas, ou seja, ele o protagonista, por assim dizer. O governo nessa situação, e como aí representante do Estado, ele deve atuar como um mediador, ok? Mediador. E em caso de conflito entre essas áreas, ele deve estar mediando aí uma solução, né? E isso vai acontecer através da votação de leis, de projetos, né, que vão visar o bem comum. Então verifique se o partido e o candidato no qual você vai votar, quais são as ideias deles com relação a isso, ok? Isso é muito importante. Mais uma dica, apoie candidatos que sejam comprometidos com propostas e leis que derivam da palavra de Deus. Visto que você é cristão, defende valores cristãos que derivam-se da Bíblia, então procure ver, né, e acompanhar candidatos que promovam leis que derivem
das leis da palavra de Deus. Isso é muito importante e até coerente com aquilo que a gente diz que acredita. Dentro daquilo que eu falei anteriormente com relação à questão da defesa da vida, uma lei que vai derivar da Bíblia vai ser a proteção à vida, desde a sua concepção. Então, vão ser leis anti-aborto, por exemplo. Então, são alguns pontos para a gente estar aí pensando e levando em conta na hora de escolher os nossos candidatos. Mais uma dica: valorize candidatos que estejam comprometidos com o modelo republicano de governo. O que isso quer dizer? O modelo republicano é um modelo onde o Estado, ele está submisso a uma Constituição, como é o nosso caso. Temos a Constituição, também conhecida como Carta Magna, Constituição elaborada em 1988, vigente até o momento. Então, valorize aos candidatos que apoiam a Constituição e que estão sujeitos a ela, que não tem essa visão de estar acima dos poderes, desses que estão querendo fazer, muitas das vezes, usando do poder, seja ele no executivo ou no legislativo, que se colocar acima destas leis, ou até mesmo o judiciário. Então, não apoie, mas procure valorizar então os candidatos que estejam comprometidos aí com esse modelo republicano de governo. Veja que essa questão da divisão dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, isso é para que não haja o autoritarismo, para que o poder não fique concentrado na mão de uma pessoa só. Então, a ideia dos poderes estarem divididos. E isso, biblicamente, a gente também vê. Por exemplo, no Velho Testamento, você tinha bem dividida a função do sacerdócio e do rei. Eram funções distintas. E o próprio Deus, e aqui para a gente citar uma passagem da palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 33, verso 22, diz o seguinte: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Para nós que cremos na Bíblia, para nós que somos cristãos, e cremos na Bíblia como a fonte da revelação de Deus, nós que cremos na palavra, nós entendemos que toda autoridade constituída vem do Senhor, só está aí e só vai permanecer por causa da permissão de Deus. Então, o poder absoluto somente Deus tem, o controle de todas as coisas somente Deus tem. Fora disso, nós devemos tomar muito cuidado. Então, se você lembrar pelo menos desse versículo, Isaías, capítulo 33, verso 22, então você vai lembrar, os três poderes se unem na pessoa do nosso Senhor, sendo Ele nosso juiz, sendo Ele nosso legislador, sendo Ele nosso rei. Então, as três esferas de poder convergem no nosso Deus. Bem, essas foram as dicas que eu tinha para passar para vocês, e eu espero que de alguma maneira, aí nós todos cantar, vocês, todos nós vamos fazer, e Deus nos dê graças a tudo, Deus a escolher com entendimento, e a vontade do outro,